Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team e seguindo a sequência da série Design e Educação. Nós já fomos lá para o Nordeste, São Paulo e agora a gente vai descer. Vamos para o extremo sul, Rio Grande do Sul. Essa série, que teve 5 vídeos, esse é o último dessa temporada. 5 vídeos. Depois vai continuar, mas com novas perguntas, novos profissionais, novos acadêmicos, um novo formato para a gente continuar essa discussão. Agora a gente encerra com chave de ouro com Igor Escalante. Igor Escalante, um profissional que por acaso a gente se conheceu trocando uma ideia no LinkedIn com um post que eu fiz. Eu vi o currículo do cara e falei, não, eu tenho que conversar com esse profissional aqui justamente nessa série Design e Educação. O Igor é Head de Design e PhD em Design pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois entra, vai estar no link, vai estar aqui nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, o LinkedIn do Igor. Vai lá, conecta com esse cara, troca uma ideia com ele e vai ter muito conteúdo para você aprender com ele. Então, hoje o vídeo é com o Igor. Igor, muito obrigado por você dedicar um tempinho para poder participar dessa série e trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. Cara, eu que agradeço o convite. Eu venho acompanhando o teu trabalho, do Daniel Furtado, alguns outros designers e entusiastas da área no YouTube, nas redes sociais. Assim, acho que vocês prestam um grande trabalho para a comunidade, um grande trabalho para as pessoas que se interessam por design, conhecem pouco. Então, é uma grande honra participar do teu canal com o que eu acho que eu consigo agregar aí na discussão. Eu que agradeço o seu tempo, agradeço, sabe, o trabalho que você faz, essa conexão e poder trazer aqui esse conteúdo que eu acho que é extremamente relevante para profissionais de uma forma em geral no mercado de design. E eu já começo, Igor, então, com uma primeira pergunta. É importante fazer graduação na área de design? E por que é Bom, importante? eu tive, quando eu fiz a minha graduação, eu testei muitas coisas antes, né? Eu sempre desenhei, então para mim foi natural. Sempre desenhei, sempre tive acesso a computadores muito cedo. 9 anos, eu já tinha computador em casa, desenhava muito antes disso, né? Então, no meu caso, quando eu fui buscar uma graduação, eu queria algo que tivesse relacionado às coisas que eu gostava ou tinha uma aparente facilidade, né? Relacionado a desenho, eu tinha feito alguns cursos rápidos de desenho técnico, na época muito orientados assim para desenho de máquinas, de equipamentos, enfim, desenho manual, né? Então eu vi que não era muito aquilo que eu queria e me sobrava o lado da computação, né? Então eu acabei cursando Ciências da Computação, fiquei 1 ou 2 semestres, assim, apanhei pra caramba da matemática, mesmo no início, nunca tive facilidade com matemática, aí larguei. Não, peraí, isso não é, né? Ou pelo menos não é a computação que eu imaginei que fosse, né? Aquela que eu brincava em casa. Então voltei minha atenção novamente para o desenho, para a comunicação, né? E acabei fazendo 2 anos de comunicação, publicidade e propaganda, né, na comunicação social. Nesse meio tempo, eu tive que servir o exército, serviço obrigatório, né? E aí me deu um tempo para pensar e, putz, não era aquilo também, sabe? Aí, bem nesse momento, assim, foi quando no Brasil, quase que de uma forma geral, teve a transição do desenho industrial para o design. Transição de nomenclatura, né? Porque a base era praticamente a mesma. E aí que eu me dei conta que desenho industrial era o design que eu não sabia dar um nome, né? E que eu gostaria muito de ter me aprofundado desde cedo. Foi aí que eu consegui achar um curso que satisfaria meus anseios, minhas vontades, assim, né? Então, aí me achei, fiz na SPM, me formei em 2007 e, putz, para mim foi divisor de águas na minha vida, assim, pessoal e profissional, né? Então, vamos à tua pergunta, né? Por que é importante fazer uma graduação? Primeiro, eu acho que tem muitas pessoas que buscam um tipo bom, primeiro que buscam uma graduação para ter uma profissão,
certo? Para conseguir, no final de um percurso formativo, ter um conjunto de competências que facilite a entrada dessa pessoa em determinado mercado, né, em determinado ofício. Então, acho que essa é a primeira coisa. E quando existe essa dúvida, né, do que faz determinada área, ou até se existe uma área que faz determinada coisa, que às vezes está dentro da pessoa e ela não sabe o que é, eu acho que é importante ter uma graduação formatada em alguns aspectos assim formais, né, técnicos, como um bacharelado, e que fazem esse vínculo com algumas coisas que são desconhecidas, né, o que as pessoas, quando estão buscando, não sabem dar o nome, como era o meu caso, com todo um mercado que está constituído e existe há tanto tempo, enfim, como é a área de design. E dentro da graduação em design, puxa, a gente tem contato, primeiro, com a história da profissão, e aí a gente vê que a gente não está sozinho no mundo, buscando aquela coisa meio maluca, né, de viver de desenho no início, né, isso que a gente pensa. Também da onde veio aquilo que a gente está buscando, qual o tamanho do mercado que constitui essa atividade que a gente está entrando. A gente tem, apesar de não ser o principal, muita gente busca por isso, né, o ferramental, né, que tipo de instrumento eu posso fazer uso para exercer esse ofício. E tendo passado, né, por 3 títulos, assim, coordenado uma graduação, inclusive, o que eu acho que, no fim das contas, é o grande ganho de uma graduação é estar imerso num universo, né, e o nome universidade, um universo muito específico, mesmo não sendo uma universidade, pode ser uma escola superior, um centro universitário, né, tem algumas diferenças formais sobre isso, mas eu acho que o grande ganho é estar dentro de um universo onde, independente da área, todo mundo busca alguma coisa, que é a construção do conhecimento, né? Ainda dentro de uma sala de aula, mas também com projetos de pesquisa, projetos de extensão, se relacionando com a comunidade. Então, eu acho que uma graduação específica em uma área, ela te dá um overview, uma visão geral, não é aprofundada, né? Então é isso que as pessoas acabam aprendendo do meio para o final do curso. O ferramental está lá, mas ele não é aprofundado. Então, por conta própria, tu vai ter que buscar algumas coisas, alguns cursos complementares, mas o panorama da atividade e da construção do conhecimento, eu acho que toda pessoa que pisa numa universidade, que pisa numa graduação, é isso que elas acabam conquistando e adquirindo como diferencial. Então, claro, especificamente dentro do design, a gente tem vários pormenores, mas, de novo, na minha experiência, no geral, é isso que é o grande ganho, né, da busca por uma graduação no design ou em qualquer área de conhecimento. O que eu acho que é uma grande dificuldade, de novo, não só do aspirante a designer, né, mas também de várias áreas do conhecimento, é buscar um conhecimento prévio sobre aquela atividade profissional, aquela área do conhecimento. Então, ou seja, é muito difícil a pessoa chegar numa coordenação de um curso, seja técnico, seja de graduação, sentar na frente de um coordenador e tirar suas dúvidas, né? Porque talvez ela não saiba sequer que aquela área existe, ou qual é o nome daquela coisa, como era o meu caso, né, que estava ali e eu não sabia categorizar aquilo que eu estava buscando, né? Então, eu falo isso porque para profissionais que estão iniciando, né, ou para pessoas que estão iniciando o seu percurso profissional, eu acho que uma graduação robusta, um bacharelado, né, de 2.400, 3.200 horas, que é mais ou menos a margem dos cursos de design aqui no Sul, em termos de carga horária, eu acho que ajuda muito, tá? Por outro lado, muitas vezes a pessoa cumpre, sei lá, 1.000 horas para descobrir que não era aquilo que ela estava buscando. E aí foi tempo e dinheiro, né? Que no nosso país a gente sabe que é bem escasso. A gente tem uma margem muito, muito pequena para errar, né? E para investir nosso dinheiro. Então, esse seria o caminho para quem está começando, porém existe essa dificuldade, né? Que o próprio trajeto
sendo um pouco filosófico, a vida é assim, né? A gente descobre muitas coisas durante o percurso, né? E até na teoria de projeto, de design, ou de qualquer projeto, se diz, né, que muitas decisões são tomadas ou só são possíveis serem tomadas ao longo do percurso do projeto. A gente não consegue antecipar tudo, né? Então tem essa dicotomia no início, né? Beleza, eu posso entrar no bacharelado e conseguir absorver 3.800 horas de conhecimento daquilo que eu quero fazer e eu vou ser um excelente profissional preparado a partir daí, ou posso descobrir que na metade do percurso não era aquilo que eu queria, né? Porque os bacharelados, eles são... hoje existe até um incentivo do Ministério da Educação, enfim, que os bacharelados sejam o mais multidisciplinar possível. Então, no início, o cara vai ter, sei lá, uma base de humanas, ele está achando que é aquilo, quando começa a entrar nas disciplinas técnicas, putz, não era isso. E aí, né, tempo e dinheiro ficou para trás. Para quem é mais, não vou nem dizer sênior, assim, mas eu lecionei numa cidade que é bastante arraigada na indústria do calçado, onde tinha muitas pessoas dentro do curso que a família já era da indústria, tinham começado, as pessoas estavam entrando no curso, já tinham algum contato com desenho de produto, enfim. E para essas pessoas, um bacharelado, às vezes, ele pode parecer monótono e desfocado, né? Por quê? Porque o cara já tem uma experiência, ele já tem uma certeza um pouco maior do que ele busca, e às vezes o que ele busca é um aprofundamento técnico ou um aprofundamento teórico. E o bacharelado, ele tem os dois, então, em algum momento, para essa pessoa também não vai servir, né? O tecnólogo, ele é um curso superior, é recente, se não me engano, as diretrizes que regulamentam os tecnólogos, as diretrizes são de 2008, 2010, as primeiras, com uma atualização em 2013, tá? E os tecnólogos surgiram justamente porque a indústria e a comunidade acadêmica como um todo estavam percebendo que essas 3.000 horas, esses 4, 5, 6 anos de curso estavam gerando uma defasagem na formação de profissionais para o mercado de trabalho, né? Então, os tecnólogos têm metade da carga horária, às vezes até menos, né, da carga horária de uma graduação. Na essência, né, no discurso de apresentação dos tecnólogos, o foco é a formação de mão de obra para a indústria, então é muito mais focado, é muito mais assertivo nesse sentido, da formação do profissional para o mercado, seja um percurso rápido para colocar e posicionar o profissional mais rápido possível no mercado. Por outro lado, esse profissional, e eu já presenciei esses casos, né, que depois quiser fazer um aprofundamento, buscar uma titulação mais acadêmica ou buscar um aprofundamento científico, ele vai carecer de uma base que no bacharelado a gente tem bastante, né, com projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, enfim. Então, esse é o emaranhado que a gente vive hoje, o que um estudante em qualquer nível enfrenta, né? Todas essas dúvidas. Por outro lado, uma série de ofertas, né, com os próprios cursos técnicos, os institutos federais, enfim, acho que uma série de ofertas que 10, 15 anos atrás a gente não tinha, né? Então, para mim, essas são as diferenças e as principais importâncias, né, que uma pessoa que está buscando estudar, simplesmente, ela precisa dirimir na hora, né, de buscar o curso e de tomar a decisão sobre a modalidade que ela vai aplicar, né, que ela vai buscar. Dentro desse cenário que você passou, realmente, nós vemos muitos alunos ainda perdidos, né? Muitos profissionais que estão nessa fase de transição, de escolher qual é a faculdade, a graduação que ele quer, a dúvida se vai fazer uma graduação. Então a gente vê muitas pessoas perdidas ainda nesse momento, né? Uma dificuldade geral e normal, inclusive, né? A gente que aparecia com o pai, tinha gente... a gente via... Na engenharia existe isso também, né? Já estava mapeado em que momento do curso, né, em qual semestre, em qual disciplinas existia maior taxa de evasão, né? Então a gente via, putz, é aqui que o cara descobre o que é o curso.
E é aqui que ele toma a decisão, né? Go or no go, né? Vou continuar ou não vou? Aqui que eu saio, vou buscar outra coisa. E isso é muito importante, né? Eu acho que criar um curso que seja mágico, assim, que seja tem um percurso fantástico e que vá apresentar para o estudante apenas, sei lá, no 7º semestre o que é a área, putz, não serve, né? Porque o cara descobriu tarde demais que não é aquilo, ou ele vai ter um diploma que ele não vai usar, uma área de conhecimento que ele não vai atuar, né? Então, eu presenciei muitos casos assim de gente descobrindo nas aulas de computação gráfica que não era aquilo, ou logo no início que via antropologia, de filosofia, putz, não era isso que eu buscava, e aí o meu papel era antecipar um pouco, né, o panorama do curso, dizendo, olha, logo ali na frente tu vai ver isso, essa base de humanidades é importante por isso, por isso, por isso. Então, tinha de tudo, assim, né? E aí, eventualmente, dentro de uma universidade, no meu caso, onde eu trabalhava, tinha todas essas ofertas de tecnólogos, técnicos, a gente podia orientar melhor, né, também. Cara, de repente, eu era bem sincero, transparente, e dizia, talvez esse curso não seja para ti, talvez seja um tecnólogo em fotografia, né? Tu gostou muito da área de foto aqui, tu queria mais disciplina sobre isso, não é no curso de design. Então, também eu podia fazer o direcionamento melhor, né, para uma área e para uma modalidade específica. E essa pergunta é importante. Por que você, Igor, quis fazer um curso de a graduação, partiu para o mestrado e chegou até o PhD na área de Legal. design? Eu tive a sorte de, desde o início da minha graduação, poder trabalhar em escritórios de design, agências de propaganda, algumas bem conhecidas, algumas multinacionais, assim. Isso foi muito legal, foi me dando uma bagagem e um repertório para exigir mais do meu curso, dos meus professores, inclusive, né? Isso que eu estudava de manhã, eu sempre consegui fazer estágio tarde e noite, né? Hoje é bem difícil, pelo que eu ouço aqui. Então, quando eu me formei, eu cheguei, não vou dizer que eu bati no teto, assim, mas logo depois da minha formatura, eu trabalhei num dos maiores escritórios de design do país. Era onde, pelo menos aqui no Sul, todo mundo sonhava em trabalhar, né? E entrei, foi fantástico, foi onde eu tive minha primeira experiência de liderança em design também, com grandes clientes e tal. Mas teve um dia que eu já estava meio na dúvida sobre algumas coisas e teve um dia que caiu a ficha, assim. Foi que eu estava, para variar, passando do horário dentro do escritório, né? E eu escutei, do outro lado da sala, o escritório meio vazio, estava eu e mais uns 3, 4 designers trabalhando, e eu escutei um arte finalista no final do dia, assim, umas 6h30, 7 horas da noite, ele ligar para a creche da filha e falar para a encarregada lá que ele não ia conseguir buscar a filha porque ele tinha um anúncio para finalizar. Aquilo deu uma mexida na minha cabeça, assim, de um jeito que no outro dia eu já comecei a repensar a minha carreira profissional. Então, tu imagina, um cara com uma filha pequena, de 3, 4 anos, deixando de passar um tempo com ela, deixando de buscar ela para levar para casa, porque tinha que finalizar um anúncio que dali 2 dias ninguém ia lembrar. Então, eu comecei a questionar esse peso do design que eu vinha tratando, né, um design muito efêmero, né, que é o design de comunicação, design para publicidade, assim, ele dura uma semana, dura um mês, talvez um ano, né, num annual report, alguma coisa assim, e depois ninguém mais lembra, ninguém mais dá importância para aquilo. Então eu comecei a pensar nisso e também eu comecei a me dar conta que em algumas discussões dentro da comunidade eu estava ficando fraco, eu estava me sentindo um pouco burro. Então eu juntei essas duas coisas, um descontentamento com a trajetória tradicional dentro dos escritórios de design e comunicação e uma lacuna de conhecimento que eu senti que estava se criando dentro da minha cabeça. Então eu não pensei muito e vou voltar a estudar, né? E vi o que era perto geograficamente de onde eu estava, de onde eu trabalhava. Negociei ali uma meia saída
na sexta-feira, meio turno, né? Saindo meio turno numa sexta-feira, e comecei a fazer um mestrado que era quinta-noite, sexta, tarde e noite, sábado, manhã e tarde. Bem puxado, assim, uma carga intensa de final de semana. E, cara, ali explodiu minha cabeça, assim, para um universo que eu nem imaginava, de atuação em design, tá? E não vou me estender muito no mestrado, mas tem contato com pessoas que já, no meu caso, né, que já estavam na área acadêmica, eu tive contato com elas, tive contato com a crítica, com o espírito crítico sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que está no nosso entorno. E eu acho que o mestrado acadêmico, talvez essa seja a função principal dele, né, é incutir dentro das pessoas que um dia vão ser pesquisadoras um perfil crítico, né, sobre aquilo que a gente produz. E para mim, logo depois, eu tive, na verdade, nem tinha acabado o mestrado, eu consegui a oportunidade de lecionar nessa universidade onde eu passei 8 anos e meio, né? E ali, cara, eu tomei gosto pelo ensino, né? E por todo o emaranhado que está por trás disso, inclusive gestão acadêmica, gestão até financeira dos cursos, eu tive que ter contato com isso. E fui me mergulhando no universo da academia, e foi natural, em determinado momento, buscar o doutorado, né? E aí tem uma correção, ou melhor, uma distinção que eu quero fazer, que é sobre o doutorado e o PhD. Eles são a mesma coisa, tá? O PhD, ele é um doutorado, digamos assim, que ele tem uma base de humanidade. Então, a gente tem doutorados em determinados campos do saber, né? O design, ele entra num campo de saber que é filosófico, por isso PH, que é de philosophy, né? Então, ele é um doutor filósofo, digamos assim, ele é um amante do saber em design. E aí, em algumas áreas, se não me engano, de exatas, medicina, a gente tem alguns outros tipos de D, né? Sem o PH antes, mas com alguns outros prenomes, assim. Então, o doutorado é isso, né? É a mesma coisa. E o meu doutorado, ele foi... Aí sim, aí a gente mergulha no saber científico, na produção científica, na produção de teses, né? Na produção de ciência, que é a produção de teorias. E aí que a coisa, para quem gosta de pesquisa, é aí que a coisa fica legal de verdade, porque tu começa a gerar as tuas propostas, né? Diferente do que está na mídia hoje, aí não é com base no achismo, é claro, né? A gente gera nossas propostas com base em questionamentos sobre o estado da arte em determinado ponto muito específico da produção de conhecimento, no meu caso, em design. Então, tu pega lá um objeto de estudo muito, muito peculiar, que no meu caso era o ensino a formação de profissionais em design orientados para a inovação. Então, era muito, muito específico. E durante 4 anos, tu te aprofunda naquilo, para lá no final tu poder oferecer um questionamento ou uma contribuição àquilo que já foi produzido sobre o mesmo tema. Então, numa linha do tempo, eu acho que foi isso que foi me levando a buscar essas titulações, né? E no pano de fundo de todo esse trajeto, que é bem cansativo, me deu alguns cabelos brancos e um cálculo renal, uma paralisia facial no meio do caminho, assim, foi bem tenso. Mas o pano de fundo disso tudo, cara, eu acho que é a busca por conhecimento, assim. Dificilmente alguém dura esse percurso inteiro se não tiver uma paixão muito grande por aprender, né? E também por transmitir, porque eu acho que não faz muito sentido esse aprofundamento todo se não for para estar, não digo nem numa sala de aula, mas no teu próprio caso, né? Se não for para estar disposto a disseminar conhecimento, a ser crítico e a incutir pensamento crítico na cabeça de outras pessoas, né? Então, esse é muito do papel que tu faz, e se a pessoa não tiver, pelo menos, esse perfil, pelo menos essa intenção, não faz sentido buscar todo
todo esse aprofundamento. Não dá para dizer que tudo são flores, né, Rodrigo? Acho que tem que ser honesto, assim, porque, como tu falou, o preço é alto, a dedicação de tempo é alta. Eu pensei em desistir 2, 3 vezes, porque a gente vê ou melhor, a gente deixa de ver em alguns momentos onde aquilo vai dar, né? E tu é gestor de projetos, tu sabe que tem num microcosmos menor, assim, a gente enfrenta isso no dia a dia também, né? Na condução de um projeto tem aparentes becos sem saída, assim, que, putz, é 2, 3 dias depois que a gente vai descobrir, né, onde aquilo vai dar ou como superar aquilo. Né? Num time maior, num doutorado, no mestrado, a gente vê 1, 2, 3 meses depois onde aquilo vai dar. No meu caso, eu dei um tempo, assim, na minha pesquisa, durante uns 3 meses, eu não li nada, não encostei em nada relativo àquilo, e foi fantástico, foi a melhor coisa que pôde me acontecer, né? De voltar com outros olhos, de ter absorvido outras coisas no entorno, assim, para continuar com a empolgação que eu estava desde o início. Né? Claro que no mercado a gente não tem 2, 3 meses, né, de luxo, para se dar o luxo de parar um projeto, mas é mais ou menos a mesma relação, né? Então, ela sobrevive e fica pronto para outra, guarda no repertório um tipo de problema que certamente da próxima vez que aparecer o enfrentamento vai ser bem mais fácil. Né? E no que tudo isso, esse sofrimento, essa jornada trouxe de valor para você no mercado de trabalho, do qual você trabalha numa empresa head de design? Qual é essa relação de valor? O que aconteceu nessa conexão? Legal. Eu tenho... Isso, infelizmente, no Brasil é um pouco raro. Tá? A gente vê doutores em empresas e o contrário também, profissionais da área participando de bancas ou avaliando os trabalhos de produção científica dentro das universidades, o que é um equívoco. Tá? Eu acho que essa troca bilateral, obviamente, deveria acontecer. Falo no Brasil porque, cara, o Vale do Silício inteiro foi construído muito arraigado em pesquisadores, em professores que estavam vinculados à universidade e que precisavam dar vazão para suas pesquisas em produtos e enfim, projetos de orientação mercadológica. Né? E em muitos lugares até hoje funciona assim. Existe um incentivo, existem bolsas que as próprias empresas dão para pesquisadores pesquisarem questões, problemas que obviamente são do interesse dessas empresas, né, e que no final geram 10, 15 patentes no final de uma pesquisa com 3 pessoas envolvidas. Isso não tem preço, esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, e se eu não me engano, o colega que entrevistou antes de mim falou isso, né, é a diferença de timing, de tempo de construção na academia, na construção de conhecimento e no mercado da construção de projetos e de soluções. Né? Obviamente, os tempos são bem diferentes. Então, eu tive uma vez um projeto que eu busquei fomento público e a previsão que a gente deu para a conclusão do projeto foi 2 anos, um projeto de produto. Tá? No mercado isso não existe. Né? Primeiro que o P&D é contínuo, está sempre gerando insumos, né, de novos materiais, novas tecnologias, e quando um projeto entra na esteira, ele tem um tempo muito menor que isso para ser concluído. Né? Então existe sim essa diferença de timing. Tá? Mas existe uma outra coisa que eu acho que talvez seja até mais crítica, que é a diferença de discurso, a diferença de vocabulário, né? A diferença de objetivos até da academia e do mercado. Tá? Eu estou falando as diferenças para depois chegar no que isso me agregou, né? Como eu vejo isso como diferencial. Então, a diferença de discurso, né? O colega também que entrevistou falou, né, que a produção de conhecimento ela vai virar um artigo, vai virar... hoje em dia tem muita gente publicando no Medium, que é muito mais acessível, acho que isso já é um ganho, né? A abertura é muito mais universal, né? Mas em linhas gerais, fica dentro da comunidade de design ou
a comunidade acadêmica de design essa produção. Tá? Então, existe, inclusive, um receio das empresas em buscar as universidades, porque já sabe que é lento, já sabe que é enrolado, o pesquisador vai querer achar problema onde não tem, então vamos evitar ao máximo. Tá? Já participei de grandes projetos que juntaram empresas e universidades, mas o fato é que a grande maioria procura se distanciar. Né? E a universidade também olha o mercado com, né, os caras só querem lucro, são gananciosos, não querem investir para ter aqui um bolsista ou 2 bolsistas e um pesquisador trabalhando junto com eles, então deixa assim. Tá? Então essa é a diferença. Mas o que isso me trouxe, né, depois de toda essa discussão e de olhar com crítica para todo esse contexto, eu acho que isso me trouxe alguns ganhos, tá? E que eu ainda estou descobrindo, então talvez a resposta não seja mais completa possível, né? Essa minha transição aí, ela tem menos de 2 anos, né? A transição de volta para o mercado. Então, eu acho que talvez o grande ganho que eu tive, que eu já percebi, assim, é desafiar o briefing, tá? Então, quando tu está dentro da empresa e a gente está numa jornada de descoberta ou numa jornada de inception, assim, de um novo produto ou algum nível de melhoria, eu acho que o espírito, assim, de um acadêmico, de alguém que tem um mindset de pesquisa, é não aceitar o primeiro nível de problema como certo, nem a primeira solução como certo, sabe? Ao menos que se tenha dados para aquilo. Então, essa é outra coisa, né? Buscar fundamentar, pelo menos, as tomadas de decisão que são críticas dentro de projetos e de discussões, buscar fundamentar com algum nível de dados, né? E hoje a gente tem ferramentas, quem trabalha com produtos digitais, tem inúmeras ferramentas que coletam dados para a gente. E só o que a gente tem que fazer é, quando muito, analisar eles, porque às vezes até a análise, né, já cai num funil lá, a gente já tem algumas certezas a partir de um volume de dados imenso. Então, eu acho que a gente usar dessas ferramentas que facilitam o trabalho braçal, ou seja, colocam o timing de pesquisa num timing de mercado, né, e a gente se cercar dessas ferramentas e ter um mindset crítico, assim, para olhar para tudo que está sendo gerado dentro daquele contexto de projeto, dentro do contexto da empresa, para não aceitar a primeira resposta de tudo como a resposta certa. Então, resumindo, assim, eu acho que são esses os 2 grandes ganhos que eu já consegui perceber, né? Não aceitar uma resposta como pronta e buscar fundamentar toda a tomada de decisão dentro do projeto, dentro da empresa, com dados, sejam dados qualitativos, quantitativos, mas buscar fundamentar aquilo com respostas, com dados de mercado, né? E é possível, e o que você acredita que pode ser feito para mostrar para profissionais de mercado o valor que o mundo acadêmico pode trazer para eles no dia a dia? Assim como trouxe, assim como gera o valor para você, como você acha que a gente pode enxergar uma mecânica que ajudaria nesse processo de conseguir enxergar valor na academia? Cara, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, ou talvez de um pouco menos, né? Não vamos exagerar, mas é uma pergunta muito, muito cara, assim, para cara em termos de apreço, sabe? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Pelo menos quem já se deu conta, ou quem enxerga essa distinção, né, dos 2 mundos, digamos assim. Olha, tem alguns caminhos, tá? Na área de design específico, como tudo é tudo muito visual, né? Normalmente, mesmo em pesquisa, mesmo em nível de doutorado, assim, eventualmente se geram coisas que são tangíveis, que são visíveis, tá? Eu acho que uma coisa que pode ser interessante, primeiro, é difícil. Eu acho que teria um estágio antes disso, mas vou falar igual, tá? Seria buscar participar das bancas de qualificação e de defesa, de doutorado ou de mestrado, tá? As bancas são públicas, a não ser que elas tenham gerado alguma patente e que alguma empresa bancou, enfim, aí elas são
elas são restritas, tá? Mas quase a totalidade das bancas em qualquer instituição de ensino, qualquer uma, mesmo as particulares, são públicas. E ali, se tu parar para sentar 20 minutos, não lembro, meia hora, 20 minutos numa graduação, 1 hora no mestrado e 1 hora numa banca de doutorado, tu vai ter contato ali, primeiro, com o estado da arte, ou seja, com todas as pessoas que já falaram sobre aquele tema daquela banca. Eventualmente, tu vai ter contato com uma solução que pode ter algum nível de impacto no mercado, talvez até na indústria que tu pertence. Na minha experiência, eu já vi coisas tão geniais quanto as que eu já vi em algumas bancas de mestrado e doutorado. Sem falar que numa graduação, raramente a gente tem alguma produção que é teórica. Então, normalmente se geram no final ali soluções tangíveis que podem ir tranquilamente para o mercado, sabe? Com desenho técnico. Se for um produto com especificação de parâmetros de produção, é só executar. Então, as pessoas não sabem disso, né? Então, o que eu falei que teria um estágio antes de repente, essa coisa acontecer, é comunicar que essas coisas existem. E isso a universidade faz muito mal. Normalmente, eu já passei por isso também, né? Quando a gente quer se aproximar de uma empresa, a gente vai fazer um convênio que passa pelo setor, o departamento jurídico, vai levar, sei lá, 2 semanas para ser assinado, e aí expirou, não sei o quê, quando voltar na empresa, a pessoa que assinou já não está mais lá. Então, é tudo muito burocrático, tá? Então, eu acho que a função, nessa solução que eu desenhei, assim, eu acho que o papel da universidade seria comunicar melhor o que acontece lá dentro, o que está sendo produzido lá dentro. E isso, de forma alguma, é suficiente. Tá? Não é suficiente. Os cursos têm página no LinkedIn, no Facebook. Algumas universidades colocam suas conquistas no LinkedIn, mas não é suficiente, sabe? Eu também não sei qual seria a solução. O fato é, falta comunicação, né, para chamar as pessoas de mercado da indústria para dentro da universidade, e eu acho que essa comunicação teria que ser mostrando o que já foi gerado lá, mostrando que tem produtos que poderiam estar tranquilamente na linha de produção de uma indústria de utilidades domésticas. Já vi carros completíssimos desenhados num trabalho de graduação, sabe? Então, no fim das contas, eu acho que falta comunicação para que isso aconteça. Aí também falta um pouco de jogo de cintura das universidades para entender que a dinâmica de mercado é particular, é peculiar, é específica do contexto mercadológico, e ter canais, departamentos que façam essa conversa. Isso já existe, tá? Com os parques tecnológicos, com algumas secretarias de inovação, para reitorias de inovação, o pessoal já se deu conta disso e está buscando. Mas existe um trajeto considerável aí até esse fluxo de circulação de pessoas do mercado dentro da academia acontecer, bem como o contrário também. E aí, qual é a dica de ouro que você, Igor, traz aqui para nós no canal Design Team, para todos que estão nos assistindo agora? A dica é aquela dica assim, fundamental que o Igor, Head de Design, coordenador de curso, PhD, pode deixar para gente. Olha, tu vai lembrar, mas tem um pessoal mais novo aí que já esqueceu do meme do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Então, é isso, tá? E esse conhecimento, eu acho que nunca, em nenhum momento antes na profissão, a gente teve tantos canais de disseminação de conhecimento como o que a gente tem hoje. A gente tem alguns bons canais de design, eu não falo especificamente de UX, de design como um todo, como o teu, como do Daniel, como do... esqueci o nome do rapaz do UX Now lá. Enfim, a gente tem muitos canais de YouTube, ou seja, conteúdos rápidos, conteúdos com a dinâmica e a linguagem que o pessoal da geração mais nova está acostumado a consumir, né? Então, isso não é desculpa, tá ali. A gente tem profissionais que são, cara, visionários da área, completamente acessíveis através do LinkedIn. Eu já precisei acessar alguns deles e tive resposta. Isso era impensável 15 anos atrás, né?
Então, eu acho que existe esse canal. Então, eu acho que o principal, Rodrigo, é buscar esses canais, tá, de conhecimento, mas antes disso, que acho que é a premissa para qualquer busca de conhecimento, é a gente tentar entender quais são nossas dúvidas, né? Eu falo isso como pesquisador, falo isso assim como tu, como um gestor de projetos de design, que a gente sabe que a gente tem que ter uma noção muito boa sobre as nossas dúvidas ou hipóteses antes de buscar conhecimento para decupar aquilo, né? Então, acho que é buscar conhecimento e buscar aprender sobre as minhas deficiências e as minhas dúvidas. E aí, acho que as coisas que eu vou buscar nesses canais que eu mencionei vão fazer sentido, tá? Então, esse é o principal. Se eu tiver alguma dúvida, eu entender ela, eu ter humildade de saber que elas existem e que eu não sei tudo, né? E depois é só escolher o canal que eu vou me dedicar para aprender mais sobre isso, né? Então, o momento é o melhor possível, principalmente nessas últimas semanas e no próximo mês, que está todo mundo em casa, está todo mundo conectado, então as pessoas estão respondendo rápido. Então, para quem está começando, é usar os meios que a gente tem aí da melhor forma possível. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por essa entrevista, por esse tempo. Uma mensagem final para a galera aí. Deixa uma mensagem final, encerrando essa série, esse ciclo de 5 episódios. Qual a sua mensagem para encerrar com chave de ouro isso daqui também? Cara, eu acho que a mensagem final, assim, é o pessoal não ter medo das transformações que estão acontecendo em nível político, econômico, legal, social, tecnológico. É um pouco piegas, assim, né, dizer para aproveitar os momentos de dificuldade e enxergar como oportunidade, mas eu acho que é muito isso, de verdade, assim. Eu acho que a gente vai superar esse momento e não acho que é através do design, como muita gente tem pregado. Eu acho que é através de todas as áreas de conhecimento, de cada profissional dentro do seu contexto fazer a sua parte, de cada cidadão dentro do seu contexto fazer a sua parte. Então, acho que é não ter medo das transformações que estão acontecendo, das transformações que estão por vir, né? E buscar apoio na dúvida ou no receio, no medo de se movimentar para um lado para o outro, no medo de entrar num curso ou deixar de entrar nesse curso, buscar acabar com esse medo através de conhecimento. Como eu falei na resposta anterior, buscar as pessoas que estão acessíveis pelos inúmeros canais digitais que a gente tem hoje, né, que facilitam a conexão de duas pessoas. Eu acho que é buscar todos esses canais para estar sempre envolto de boas ideias, de pessoas positivas e que agreguem, né? E não que separem ideias e posicionamentos, enfim. Eu tenho pensado bastante nisso e foi o meu primeiro filho para chegar na metade de maio, assim. E, cara, eu nunca tive num momento tão empolgante na minha vida. Talvez eu devesse estar com medo de tudo que está acontecendo e não estou. Eu acho que tem muita oportunidade para, não só nessa crise, mas antes, e acho que depois dela também, para a gente criar coisas novas, né? Questionar o que já não estava funcionando antes desse período todo. Então, acho que o recado é para não ter medo e buscar enfrentar o medo com conhecimento e com as pessoas certas na nossa volta. Muito obrigado. De novo. Valeu mesmo. Brigadão. A gente vai conversar mais. Temos outros pontos para serem tratados em vídeos aqui no canal Design Team. Então, muito obrigado, cara. De novo, vou chover no molhado, mas tu é um grande interlocutor da área hoje, né? Sempre que eu posso, eu indico o pessoal buscar no teu canal ali conteúdo acessível, rápido, não tem desculpa para não ver, né? Então, continua com o grande trabalho que tu vem fazendo aí para a comunidade. Bem, eu só tenho que agradecer. Como vocês viram, sabe, profissional sensacional. Siga ele no LinkedIn, troque ideia com ele. Se você tem dúvidas, quer estender essa conversa sobre academia, sobre educação e design, tá aí mais uma dica de todos os outros que passaram por aqui. Amires, Gabriele, André, Andrei e agora o Igor.
Pode ter certeza que essa série vai ter uma segunda temporada com mais profissionais, com mais nomes sensacionais, com conteúdo e com muito currículo e com muita experiência acadêmica para a gente trocar essa ideia. Então, daqui a pouco, depois da reformulação, reconstruir aqui o racional e ver o que eu posso trazer de novo sobre esse assunto. Logo, logo eu vou lançar um único vídeo compilando todos esses. Então vai ser um grande vídeo, sabe? Quase um documentário com todo mundo respondendo. Então logo, logo o canal Design Team traz isso, que aí vai ser o encerramento completo dessa série. E depois eu trago uma nova série, Design e Educação. O tema não morre, continua, tá? Pode ter certeza disso. Tem mais gente que eu preciso entrevistar e mais gente sensacional, assim como esses que eu entrevistei também. E eu espero que o recado, a mensagem, o entendimento da importância que a universidade pode nos dar, o momento, o seu momento de entender como que isso funciona, como trabalhar, como buscar o conhecimento, a gente pode ver, e parece que assim, todos têm a mesma mensagem de como a academia nos dá a profundidade necessária de pensamento, de senso crítico, de visão analítica sobre processo, sobre pesquisa. Nos traz a facilidade da argumentação, da discussão. Todos esses profissionais que foram entrevistados trouxeram de forma comum o mesmo ponto, esse ponto. Então, tá aí a mensagem que, assim, a gente já disse que não existe designer que não precise ou não tem, sabe, não estuda, não tem como. Tem que estudar, estudar muito. E um curso de graduação, a continuidade, um mestrado, uma especialização, um doutorado, sabe? Esse crescimento ele é fundamental e a gente precisa para que isso alimente muitas vezes as discussões, trazendo novos métodos, novas formas de pensar, transformando o mercado. Então, tá aí. Esse é o cenário Design e Educação. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente o vídeo, compartilhe o vídeo e eu te vejo nos próximos vídeos do canal Design Team. Podcast Design Team, tem bastante coisa, muita live rolando agora nesse momento, né, de trabalho remoto, então acompanha aí a agenda lá no LinkedIn, principalmente, que eu posto tudo lá no LinkedIn. E é isso aí, eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal Design Team. Um grande abraço, tchau!